Estamos de volta com o nosso TVE Debate desta noite. Antes de dar prosseguimento ao nosso debate, vamos fazer só um esclarecimento aqui. Quando a doutora Cristina e a doutora Márcia falaram aqui da questão da violência policiais militares, policiais civis, trata-se de violência entre casais de policiais, porque é uma vara que atende à questão doméstica, então não é violência entre colegas de corporações, não, é violência, deixar claro que é violência entre casais, só para não ficar a dúvida no ar. E vamos continuar de onde eu prometi que a gente continuaria. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, doutora Cristina? Mete, sim. Isso, inclusive, nas nossas palestras, eu termino com a frase, denuncie, nós temos que mudar essa realidade. Eu coloco o gráfico sobre as violências, né, sobre a questão da violência, e falo, denuncie, em briga de marido e mulher é para se meter a colher. E não só, eu acredito que não só em briga de marido e mulher. Eu acho que você vê qualquer maus tratos, tanto com a criança, você vê espancamento, maus tratos dentro de casa com criança, com idoso, que é muito maltratado, inclusive até pelos próprios filhos já, que não tem paciência com aquela mãe ou aquele pai idoso. Só tem paciência com o cartão da aposentadoria. Só com o cartão da aposentadoria, tudo isso. Tem que denunciar. Nós temos o DERCA, nós temos a Delegacia do Idoso e nós temos o 180 para a mulher, que pode denunciar, inclusive pode ser anônimo, todas essas denúncias. E o 124 da Defensoria, 129, desculpe, da Defensoria Pública, que é o 180 e o 190. Não, tem o número do Disque Denúncia. É 180, é o federal. Esse é o da 325050. Ah, esse é o 180 federal, que você pode denunciar, que é mais fácil, inclusive. Tem o 129 da Defensoria Pública, você pode fazer a denúncia. Agora, e eu quero dar até um exemplo, doutora Márcia, que aconteceu essa questão da omissão. 325. Bom, a gente vai colocar esses números na tela para vocês aí. Mas eu quero dar um exemplo Passa aí o número para ela, por favor. Muito concreto o que aconteceu sobre a omissão. Eu tinha um estagiário que trabalhou comigo um ano e fazendo um atendimento, eu estava fazendo atendimento, uma assistida, e ela relatando na noite de horror que ela passou, em que ela ficou com o homem a noite toda, que era o noivo dela, com um revólver na cabeça dela, ela gritava, ele espancou, ele bateu nela, ele chutou, e ainda teve que sujeitar a manter relações sexuais com ele, mas ela gritava. De manhã ela conseguiu que a polícia, a viatura veio, foi que resgatou ela, e ela se dirigiu, a DEAN, fez o registro de ocorrência e procurou a Defensoria Pública. E eu fazendo atendimento, na hora que eu tomei o endereço dela, o meu estagiário disse, espera aí, é minha vizinha, eu ouvi os gritos. Aí eu esperei fazer o atendimento, ela saiu, eu cheguei para ele e falei, vem cá, você ouviu os gritos de socorro, via que era alguma coisa e você não fez nada. Quer dizer, você está trabalhando aqui com a gente, você está vendo a situação. Se essa mulher tivesse aparecido morta, como ia ficar a sua consciência de não ter tomado uma atitude? Então eu acho que isso, como cidadão, nós temos a obrigação de tomar uma atitude. Exatamente. Só corrobora o que nós estávamos dizendo, a questão da violência. Próprio estagiário da Defensoria Pública, que tem toda uma informação, ainda trabalha com essa máxima. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Só que nós temos uma frase agora da doutora Isabel Alice, que é uma grande... foi uma primeira delegada da DEAN, uma pessoa defensora dos direitos das mulheres. Ela fala, em briga de marido e mulher, você pode ser a colher. Então, é essa questão de todos os cidadãos denunciarem e a mulher também ter coragem de denunciar. E eu parto do princípio, você veja, o que foi que esse Bruno, que está sendo acusado do sequestro agora, o que foi que ele falou sobre relação à violência de Adriano, colega dele, você vê o machismo, como o sistema que é fechado entre os homens, ainda, ele disse quem foi ainda que não bateu na mulher. E disse exatamente essa frase. Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não é? E nós sabemos o que deu, não é? Então é assim, se nós não agirmos, você não for a colher, vai acabar todas com um resultado dessa moça que morreu. Jaqueline, existe uma estatística boa já de denúncias desse tipo, de gente metendo a colher? Ou ainda não? Não, nós não temos esse levantamento. Quando você chega numa área, por exemplo, onde aconteceu, para fazer um trabalho de campo e tal, as pessoas que estão do lado se oferecem como testemunhas? Não, ninguém quer falar nada. É muito complicado e as próprias vítimas, elas reclamam disso, né? Eu chamo minha vizinha, chamo meu vizinho, mas eles não querem vir, eles não querem testemunhar. Né? Porque o homem, o agressor, ele faz na sociedade aquele papel de bom homem. Exatamente. Todos vêm de bom homem. Aí os gritos de noite... Exatamente. Os gritos de noite é dentro de casa, é dentro do seio do lar, ninguém quer realmente meter a colher. Mas assim, nós fazemos esse trabalho com a mulher, quando ela chega lá expondo essa questão de medo, mas eu tenho medo, e se ele chegar em casa, ele me pegar, qual é a orientação que a gente faz?
vá para o meio da rua. Não fique dentro de casa. Tá? Você percebe que o homem já vai começar a lhe violentar, você sai, fique no passeio, fique no meio da rua, grite, esperneie, entendeu? Não tenha vergonha de mostrar que você está sendo violentada, porque quem tem que ter vergonha é ele que está violentando. A vítima é ela. Ela é vítima. Ela é a vítima. Ele é o réu. Ele é o criminoso. Chamete a sociedade dizer que a vítima era Agora, ele. doutora Márcia, uma questão que também eu já acompanhei em cobertura jornalística. O vizinho denunciou e a vítima inocentou. Existe muito. Isso é a questão, exatamente, voltamos à questão cultural. A mulher se acha responsável pela violência que sofre, porque toda a sociedade, a mãe dela diz a ela, eu já tive caso da mãe dizer, ora, por que esta mulher, a mãe de uma vítima, eu apanhei, por que ela não está apanhando? Tem que aceitar. Ela diz, a minha filha é assim mesmo. Aceite, você tem que falar com o seu marido, o importante é a família. A doutora Cristina falou que o importante é a família é a base de tudo, concordo, mas a família é funcional, não é disfuncional. A que não tem respeito, que tem violência, tem que ser separada, exato, mas é a base. É baseada nessa, e o Código Civil... Mas se é uma família violenta, vai gerar outras famílias violentas. Nós começamos agora com a nossa lei, porque nós temos, antes, o Estado não era permitido adentrar ali. Por isso, essa coisa de marido e mulher, ninguém entra. O homem matava a mulher dentro daquele recinto e ninguém fazia nada, porque era direito dele. Tinha ainda a legítima defesa da honra também. Isso é Não existe absurdo, mais todo isso, mundo graças a Deus já absurdo. foi abolido do Código Penal. Mas ainda deixa eu tem dizer uma coisa com desembargadores que relação a isso. aceitam isso. Da Com essa vítima que pergunta inocenta. inocenta, nós tivemos na palestra, inclusive foi eu e Jaqueline, na palestra com os policiais militares, os estudantes, e um deles falou, doutora, mas e aí a gente vai... Sobre essa questão, justamente quando eu terminei, que falei que a gente tinha que se denunciar e tinha que se meter em brigas de casais, e ele falava, mas a gente vai, quando vai tomar partido, vai defender a mulher depois vai lá na delegacia chorando pedindo certo de gole. Duas coisas. Primeiro, ele como policial tem que cumprir o dever dele. E segundo, como cidadão, você vai estar tranquilo que você fez a sua parte. Eu acho que cada um tem que fazer a sua parte. Se amanhã ou depois vai inocentar, a vítima vai... Mas se inocentar, a lei não pode fazer nada, não? Não, se tiver agressões... De novo... Se tiver um laudo dizendo que a pessoa... Ele independente dela voltar e pedir para... Porque acontece. Quantas de vezes? vítimas voltarem e pedir, a senhora sabe disso, para terminar... E depois voltar para dar queixa de novo. De novo. E pode, a lei permite. A lei Permite, mas ele, se tiver laudo de lesões corporais, Não, ele vai ser o procedimento criminal até continua. ameaça, até veja ameaça. ameaça. Por isso Porque a a lei... necessidade de empoderar esta mulher para ela Exatamente, ter ela conhecimento do compreender. local, do espaço onde ela está.